10 receitas saudáveis, simples e saborosas, claro que sim, não é? Perfeitas para estes dias solarengos de primavera e com vários ingredientes da época. 5 receitas de refeições principais e 5 receitas de refeições intercalares. É importante termos em consideração duas coisas. Quantidades, ou seja, as doses que estamos a utilizar nas receitas e a sazonalidade. Então, quais são os alimentos de primavera? Legumes. Temos alcachofra, que começa ali entre abril, maio e junho. Cebola nova, estava aqui a falar da cebola, isso mesmo, cebola nova, abril, maio e junho também. Courgette, maio e junho. Couve de Bruxelas, espinafres, março, que começa já em março, abril, maio. Tomate, mas é mais para o final da primavera, ou seja, mais para junho. Pepino, maio e junho. E espargos, março e abril. Estas são as principais. Relativamente à fruta, a mais típica desta época é alperce, entre maio e junho, cerejas, entre maio e junho também, mirtilos, também entre maio e junho, morango já começa a existir, abril, maio e junho, e depois temos as nésperas, que também é entre abril e maio. Portanto, são aqui 5 frutas principais. Relativamente às leguminosas, o que é que nós também temos nesta época? Ervilhas e favas, que começa agora em março, abril e maio. E os hidratos de carbono, temos a batata nova. Ervilhas com ovos escalfados é a nossa primeira receita. O que é que vai ter nesta receita? Ervilhas, cebola nova e tomate, azeite, ovos e queijo. Preparação, meninas, é simples. Vamos começar por refogar a cebola nova, ok? E os dentes de alho num fiozinho de azeite. Podem depois adicionar aqui a folha de louro, se vocês quiserem, para refogar mais uns minutinhos. De seguida, coloquem o tomate bem cortadinho, mexer bem e cozinhar durante mais 3 minutinhos. Juntar o vinho branco, ok? Juntar o vinho branco e deixar cozer mais um bocadinho. Adicionar as ervilhas e, se for necessário, aqui água. E depois temperar sal, pimenta e deixar aqui levantar a fervura. Quando isso acontecer, vocês devem fazer o quê? Colocar uma tampinha por cima e deixar cozinhar durante mais 10, 15 minutinhos. Passado esse tempo, temos que partir o quê? O ovo, ok? É mesmo literalmente partir o ovo em cima da frigideira, ok? Um ovo de cada vez, podem espalhar o ovo em cima do preparado das ervilhas que referi anteriormente. Têm que tapar com um tachozinho, desligar o lume e deixar mais 8 ou 10 minutos. Eu pessoalmente gosto do ovo com a gema líquida, por isso é que 8 ou 10 minutos é o suficiente. Para quem gosta da gema mais cozidinha, ou seja, a gema mais dura, então tem que deixar durante mais tempo, ok? Esta parte de colocar o tacho por cima também é interessante porque é muito mais fácil e é muito mais rápido a confecção. No final, eu adoro colocar salsa. Mas pode ser salsa, pode ser manjericão, pode ser o que vocês quiserem. Mas eu pessoalmente adoro salsa e utilizo muitas vezes salsa nestas épocas, que sabe mesmo bem. Próxima receita, favas com courgette. Portanto, os ingredientes são favas, lentilhas, azeite, courgette e tomate novamente. Preparação, colocar água numa panela, levar aqui à fervura e juntar as favas e uma pitada de sal, se quiserem. 3 minutinhos é suficiente até elas começarem a flutuar. Noutra panela, nós vamos cozer as lentilhas, colocar a ferver durante 20 minutos. Também podem já comprar lentilhas cozinhadas, ou que são aquelas que estão enlatadas, também pode ser. Mas se não tiverem lentilhas cozinhadas, então têm que ferver as lentilhas, têm que cozer as lentilhas. Normalmente demora um bocadinho mais, é cerca de 20 minutos, ou seja, as favas é num instantinho, 3 minutinhos e já está ali a flutuar, enquanto que as lentilhas, se não estiverem cozinhadas, demoram cerca de 20 minutos. Caso vocês tenham lentilhas enlatadas, também é só tirar da lata e já está, ok? Depois o que é que vocês fazem? Numa frigideira antiaderente, vocês vão adicionar uma colher de sopa de azeite e juntar a courgette às rodelinhas e o tomate às rodelinhas. Saltear durante 5 minutos, 6 minutos, até vocês sentirem que os vegetais já estão completamente amolecidos, ou seja, já começaram ali a amolecer. Vocês conseguem logo ver isso. Se necessário, podem adicionar 1 ou 2 colheres de sopa de água. Está bem? Também acho que podem pôr ali um bocadinho do tomate. Normalmente 1 ou 2 colheres de sopa de água já é o suficiente. Junta as favas
e as lentilhas, que nós já cozemos em 2 panelas à parte, não é? As favas e as lentilhas, é este preparado anterior que eu os referi com os vegetais. Um bocadinho de sal, se vocês quiserem, um bocadinho de pimenta, saltear tudo junto, não é? Ou seja, adicionar as lentilhas, adicionar as favas e adicionar este preparado de legumes. Juntar tudo numa frigideira, na frigideira onde estavam os legumes, durante 2, 3, 5 minutinhos no máximo. Ou seja, ir mexendo ocasionalmente. E depois no fim, se vocês quiserem, podem adicionar um bocadinho de manjericão fresco. E já está. Salada de tomate e pepino. Tomate e pepino, 125 gramas. Mais ou menos tomate ou mais ou menos pepino, é o que vocês quiserem. No total tem que dar 125 gramas, que é uma dose de micronutrientes. Depois, 20 gramas de cuscuz. E porquê cuscuz? Porque é uma refeição muito prática de se fazer. Ou seja, rapidamente vocês têm ali o cuscuz cozido. Basta fazer o seguinte, meninas. Peguem em água quente, ok? Ou seja, numa chave, até pode ser numa chaleira, água quente. Juntarem água ao cuscuz com orégãos. Eu gosto de colocar cuscuz com orégãos numa tacinha. Quando a água tiver sido absorvida pelos cuscuz, o que é que eu faço? Eu solto o cuscuz com um garfozinho. E está feito. O cuscuz já vai ficar fofo, já vai ficar solto. Que é a forma como que eu gosto. Normalmente é só cobrir os cuscuz que está dentro da tacinha, um bocadinho, só cobrir, também não ponham muita água, só um bocadinho e 3, 4 minutos no máximo é necessário. Eu gosto de cobrir enquanto a água está a ser absorvida pelos cuscuz. Normalmente eu costumo cobrir com um prato por cima e fica logo os cuscuz feitos. Depois, eu gosto de colocar o tomate e o pepino às rodelazinhas, ou então aos cubozinhos, eu também gosto, e adicionar os cuscuz ao preparado anterior, lá está, com o tomate e o pepino, e acrescentar o atum, mais o ovo cozido. Perceberam? E falta uma coisa importante, esqueci-me, azeitonas. Batido de cereja. Uma caneca de leite magro, ou bebida de soja, para quem é vegetariano ou para quem não quer leite, com uma colher de sopa de sementes de sésamo, 10 gramas, com 20 gramas de aveia e 18 cerejas, que corresponde a 100 gramas. É tudo lá para dentro, mistura, ok? Tritura num liquidificador e dá um batido espetacular. Atenção à cereja, porque vai tirarem o carocinho da cereja, está bem? Próxima receita, smoothie bowls com morango. Uma dose de hidrato de carbono de absorção rápida é 200 gramas de morango, que dá mais ou menos 14 morangos. Mas como eu quero smoothie bowls, eu tenho que congelar os morangos. Ok? Ou seja, eu posso já comprar os morangos frescozinhos, mas depois eu posso os congelar para fazer esta receita, ou então já comprar os morangos congelados. Ok? Depois o que é que eu faço? Misturo com o iogurte, que é a minha fonte de proteína, num triturador de alimentos, que vai ficar tipo... parece mesmo um gelado, estão a ver? Mesmo um geladinho. Depois, como topping, o que é que vou adicionar? A fonte de gordura, e eu vou sugerir 6 castanhas de caju, mais a fonte de hidratos de carbono de absorção lenta, e eu vou sugerir a granola, ok? Que são 20 gramas. Portanto, 4 ingredientes: morango, iogurte, castanha de caju e granola. Próximo, cheesecake de mirtilo. Nossa quarta receita das refeições intercalares. A nossa base vai ser uma placa de Weetabix, ok? Misturada com uma colher de sopa de manteiga de amendoim, e para adicionar aqui um bocadinho de água para vocês conseguirem misturar, eu vou-vos sugerir, em vez de água, 100 ml de bebida vegetal com sabor à amêndoa. Ok? Mistura tudo, a placa Weetabix vocês triturem mesmo, manteiga de amendoim pode ser com uma colher, vocês misturem muito bem, ou até mesmo com a mão, se vocês quiserem, e depois põem a bebida vegetal. Ou então tudo ao mesmo tempo e com a mão vocês amassam. A base do cheesecake, ou seja, convém amassar assim muito bem a base. Como recheio do cheesecake é o iogurte de uma dose, e como topping é o mirtilo. Uma dose de hidratos de carbono de absorção rápida corresponde a 80 mirtilos. Ou melhor, corresponde a 160 gramas de mirtilo, dependendo do tamanho do mirtilo, dá mais ou menos 80 mirtilos. Ok? E fica um espetáculo, ou seja, em vez de ser cheesecake de morango, eu mudei aqui um bocadinho e pus cheesecake de mirtilo. A base, eu vou repetir, é o Weetabix, que é a fonte de hidratos de carbono de absorção lenta,
a manteiga de amendoim, que é a nossa gordura, e depois aqui a bebida vegetal com sabor à amêndoa é um opcional. Nós, nos nossos planos alimentares personalizados e nos nossos guias alimentares da liberdade alimentar, nós consideramos a bebida vegetal com sabor de amêndoa e de coco um opcional. Ou seja, se eu quiser adicionar 100 ml deste ingrediente, eu posso fazer em qualquer refeição do meu dia, porque ele não tem assim tanto valor calórico. Nós utilizamos quase todos os alimentos que são agora da época da primavera, relativamente aos legumes, relativamente à fruta, às leguminosas e ainda aos hidratos de carbono, nomeadamente a batata doce. Ok? Reparem que o que é que nós fizemos? Ou o que é que eu fiz quando eu pensei nestas receitas? Eu peguei primeiro na lista desta época, não é? A lista de alimentos desta época, com base neste livrinho, não é? E pode ser, isto é igual em todo lado, portanto, eu peguei na lista de alimentos desta época e pensei, ok, com estes alimentos que receitas é que eu posso fazer?